Bom dia a todos, bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas 2014, que conta com a colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com a participação também da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. Todas essas organizações, de uma certa maneira, implantaram esforços em trazer o nosso convidado de hoje, que é o professor César Victor, que vai nos apresentar muito da sua experiência relacionada tanto à nutrição infantil como à avaliação dos primeiros 1000 dias, a importância que isso tem no desenvolvimento da criança, da saúde infantil, as contribuições que ele e o seu grupo vêm fazendo no impacto de desenvolvimento infantil em toda a literatura internacional. Para apresentar o Dr. César Victor, eu vou precisar da presença da professora Helena Goldani, entusiasta em trazer o professor César Victor para essa apresentação. Depois de sua apresentação de 40 minutos, nós vamos ter a oportunidade de fazer algumas perguntas ou comentários, mas respeitando o tempo do meio-dia e 30 para a conclusão dessa sessão. Professora Helena. Bom dia a todos e todas. Eu vou dizer que hoje é um dia muito especial aqui para nós todos, tanto da comunidade aqui, da pediatria e assim como de toda a instituição, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, toda a comunidade acadêmica, médicos, funcionários. Por que é tão importante? Porque hoje nós vamos lidar com um assunto especificamente ligado à área da saúde materno-infantil. Assim como o professor Fleck já disse, essa é uma área de extrema importância, quer dizer, é a fase do início da vida que vai ditar, né, toda a saúde depois da população adulta, e isso também passando para as próximas gerações. E para falar hoje sobre esse assunto, nada mais, nada menos do que dizer que hoje nós temos a grande satisfação, um enorme prazer, nós nos sentimos muito honrados com a presença do professor César Victor aqui, que em meio aos seus grandes compromissos, né, ele é uma pessoa que viaja muito, etc., hoje fez a gentileza de vir aqui nos brindar com uma palestra. E eu gostaria de apresentar para quem não conhece o professor César Victor. Ele é o professor emérito da Universidade Federal de Pelotas. Ele é professor visitante da Universidade de Oxford e University College of London e também da Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ele é consultor da Organização Mundial da Saúde, da Unicef, membro da Academia Brasileira de Ciências e presidente da Associação Internacional também de Epidemiologia. César, por favor. E ex-aluno aqui da faculdade aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desculpa. Eu me formei aqui em 1976 e eu fui de uma das primeiras turmas que passaram aqui pelo hospital, porque a nossa faculdade até então era na Santa Casa. E eu era bom aluno, assim, era dos melhores da turma. E quando eu estava no 6º ano resolvendo o que fazer, eu sabia que eu queria fazer 3 coisas. Eu sabia que eu queria fazer medicina comunitária ou saúde pública, eu sabia que eu queria fazer pesquisa e eu sabia que eu queria ir para o interior. E quando eu dizia isso para meus professores aqui, eles se apavoravam. Mas como é? Mas o que tu vai fazer no interior? Tu vais te enterrar lá no lugar, lá não tem medicina boa. Quer fazer pesquisa? Pesquisa no interior. Como é que tu vai fazer isso? Isso é completamente inviável. E eu resolvi, eu era muito teimoso. Então eu fui para Pelotas. E isso vão fazer 38 anos. E eu pensava comigo, ainda vou ser convidado um dia para voltar aqui na URGS e falar sobre a minha pesquisa. Levaram 37 anos, 11 meses e 3 dias, mas eu estou aqui hoje.
Bom, desculpe a brincadeira, tá? Mas eu não resisti à tentação de colocar o título de Pelotas para o Mundo nessa palestra, porque a gente que é do interior sempre acha assim que na capital é tudo melhor, é mais desenvolvido, né? E aproveitar para agradecer a Helena, o Jefferson, o Marcelo, os colegas que me convidaram para participar aqui hoje, a direção do hospital. Realmente para mim é uma grande honra, é até muito emocionante estar de volta aqui na casa de onde eu saí há quase 40 anos. Bom, eu vou falar sobre... Se o meu projetor funcionar, agora sim. Eu vou falar sobre algumas pesquisas que nós fazemos lá em Pelotas, mas não apenas no sentido de fazer pesquisa, publicar artigo, mas também assim de como é que essas pesquisas ajudam a melhorar o mundo, como elas ajudam a mudar políticas de saúde e contribuir, tanto em nível do Brasil como em nível internacional, para que a gente consiga atender melhor e prevenir mais doenças do que a gente conseguiria no passado. E eu vou falar sobre 4 temas. Eu vou falar sobre o aleitamento exclusivo, eu vou falar sobre as curvas de crescimento infantil, o padrão da OMS, eu vou falar sobre os primeiros 1000 dias e eu vou falar sobre os objetivos do milênio que as Nações Unidas traçaram e que os países estão tentando atingir até o ano que vem. Então vamos começar com o aleitamento exclusivo. Quando eu estudei medicina aqui e quando eu fiz a minha residência, que foi em medicina comunitária, a recomendação que existia era que as crianças recebiam chás, águas e suco a partir dos 2. Chá e água era quase que imediato, logo que nascia. E logo a partir dos 2, 3 meses, a criancinha já começava a tomar suco e daqui a pouco começava uma fruta. E isso aí eu fazia com meus filhos também, todo mundo fazia, era a prática internacional. E eu comecei a investigar isso com um grupo de pessoas. Esse aqui foi o nosso primeiro artigo no Lancet. Naquela época não tinha nem PDF. Isso aqui é E como vocês vão ver, quem fazia o trabalho de campo para mim era a Sandra Fuchs, está ali, ela no meio dos autores. Então, a Sandra foi minha orientanda de doutorado também, e ela trabalhava junto com uma equipe. E esse foi um estudo de casos e controles. Os casos eram crianças que tinham morrido, e os controles eram crianças da mesma vizinhança, da mesma idade, que estavam vivas. E como eu estava muito interessado em diarreia, em pneumonia e outras infecções, esse foi a primeira vez que eu saí de Pelotas para fazer uma pesquisa em Porto Alegre, porque lá em Pelotas morriam poucas crianças por diarreia, morriam umas 50 crianças por ano. Pouca não, porque isso é muito, né? Hoje em dia quase ninguém morre de diarreia. Mas Porto Alegre tinha 100 e tantas mortes por ano de diarreia. Então nós resolvemos fazer esse estudo aqui também. Então foi coletado os casos em Porto Alegre e Pelotas, e quando a gente fez o cálculo do risco relativo, né, ou da razão de odds, num estudo de casos e controles, nós achamos esse resultado realmente impressionante, né? Olhem aqui, lá em cima, ó, 14 vezes o risco relativo para criança que só tomava um leite não materno, de mortalidade por diarreia. 3, 4 vezes para criança que tomava leite materno e outro leite. E o grupo controle, quer dizer, o grupo de referência era o grupo que só tomava leite materno com risco relativo de 1. Eu tenho que contar para vocês, quando eu fiz essa conta na primeira vez, eu achei que eu tinha errado nas contas, eu achei que eu tinha errado na vírgula, não podia ser 14, tem que ser 1,4, né? Porque a razão de odds, risco relativo é tudo 1, 2, a gente acha um risco relativo de 3, já fica feliz da vida, né? Mas 14 vezes realmente é um efeito enorme. Então, eu fiquei impressionado. Mas aí eu resolvi analisar o dado de outro jeito. Isso aí já se sabia mais ou menos, né? Esse foi o primeiro estudo moderno com metodologia de caso-controle, regressão logística, ajuste para fator de confusão, em que nós analisamos mortalidade infantil. Tá? Não tinha nenhum estudo parecido sobre mortalidade. Mas o que me chamou mais atenção foi que quando eu olhei a mamadeira, aquela chuquinha que a criança recebe com água, recebia mais do que hoje, felizmente, cada mamadeira por dia que a criança tomava, de água ou de chá, aumentava 1,7 vezes, ou seja, aumentava 70% o risco de morrer, se ela era exclusivamente amamentada. Então, se ela só mamava, o risco era baixo. Cada mamadeira extra por dia aumentava 1,7 vezes o risco de morrer. Isso aí foi novo, porque não se dava conta nessa época, isso aí foi na 1985, 87, que dar águas e chá para a criança era ruim.
Em seguida, aí nós publicamos esse segundo artigo aqui, em 89, depois do artigo do Lancet, e aí saiu um estudo no Peru, saiu nas Filipinas e começaram a sair estudos em outros países. Então, eu só queria fazer um parênteses aqui e dizer para você assim, não é uma pesquisa que muda o mundo, nunca é uma pesquisa só que muda o mundo, é um conjunto de pesquisas. Claro que alguém teve a ideia primeiro, fez a pesquisa primeiro, mas isso tem que ser comprovado, de preferência em outros países, em outros hospitais, em lugares diferentes, para a gente ter um achado com validade externa, ou seja, que seja generalizável para diferentes populações. Então, o que aconteceu é que esses artigos chamaram a atenção da Organização Mundial da Saúde e da Unicef, que são os órgãos internacionais que determinam as políticas de alimentação infantil. Foi revisada toda a política de alimentação infantil no mundo e, enquanto que antes as crianças recebiam água e chá e papas logo no início da vida, o aleitamento exclusivo por 6 meses passou a ser uma determinação internacional. Então, foi muito recompensante ter feito uma pesquisa que ajudou a gerar esse conhecimento. Hoje, uma grande maioria das academias de pediatria do mundo recomendam aleitamento exclusivo por 6 meses. Bom, esse foi o primeiro exemplo. Vamos passar para mais um, então. O segundo exemplo é a questão de como é que a gente sabe se uma criança pequena está crescendo adequadamente. Então, até 2000, mais ou menos o ano 2000 e pouco, os países ricos, cada um tinha a sua curva. Então, tinha a curva alemã, tinha a curva italiana, tinha a curva francesa, tinha a curva inglesa. E o resto do mundo, a Organização Mundial da Saúde recomendava o uso de uma curva americana, que é a curva NCHS, que era, inclusive, adotada pelo Brasil, né? O que é a NCHS? A NCHS tinha sido feita na cidade de Falls, em Ohio, numa população de crianças brancas e que recebiam leite em pó. 90 e poucos % recebiam leite em pó. E nós começamos, então, a questionar isso. A OMS montou um comitê de peritos que escreveu esse livro, eu fui parte do comitê, e uma das coisas que a gente observou era que essas curvas NCHS, elas não refletiam bem o crescimento da criança amamentada. Então, imagine assim, veja essa curva aqui. O que é essa curva? É o seguinte, uma curva normalmente vai aumentando o peso, vai aumentando o comprimento da criança, mas estatisticamente, a gente pode achatar essa curva, de forma que, se a criança está bem na mediana, ela cresceria reta aqui. E quando nós pegamos uma série de estudos de crianças amamentadas, nós vimos que no começo elas pareciam que estavam muito gordas, até os 4, 5 meses, e depois pareciam que elas estavam magras e que não estavam crescendo bem. Então, o que acontecia quando eu tinha uma criança perfeitamente saudável, amamentada, que eu colocava na curva antiga? A partir dos 4 meses, mais ou menos, parecia que ela estava deixando de ganhar, estava crescendo pouco. E aí o pediatra, o generalista, o médico que estivesse atendendo essa criança, ia concluir que essa criança não estava crescendo bem, falava para a mãe, aí resolvia introduzir um leite em pó, um leite de vaca, ou outro tipo de alimento, que não estava necessário, quer dizer, a criança estava bem, o que estava errado era a curva. Então, o que a gente resolveu fazer? Nós montamos um estudo, tá? Um grupo de pesquisadores, sob a coordenação geral da OMS, resolveu montar um estudo multicêntrico, em 6 lugares do mundo. Pelotas, na Califórnia, Noruega, Gana, Índia e em Oman, no Oriente Médio. Montamos o estudo. Me pediram para eu escrever o projeto, eu escrevi o projeto desse estudo, fizemos o estudo piloto em Pelotas, e aí o pessoal dos diferentes lugares do mundo veio lá treinar conosco. Então, o pessoal que ia fazer as medidas, que ia implementar os estudos, vieram lá e treinaram com o nosso grupo aqui. Então, a gente foi o lugar que centralizou essa parte inicial do estudo. E nós fomos também o primeiro lugar que terminou o estudo. Nós terminamos em 99, quando essa menina aqui, essa foi a primeira menina que terminou o estudo, a Luísa, com 2 anos de idade. E aqui a nossa equipe de pesquisa, todo mundo comemorando lá que tinha terminado. O estudo levou mais tempo ainda, porque essa foi a primeira e outros lugares começaram mais tarde e tudo. Mas, em resumo, em 2006, a OMS juntou os dados de todos os estudos, chegou à conclusão interessantíssima que essas crianças de diferentes países cresciam muito parecido. Vejam bem, nós só temos criança de nível socioeconômico alto,
de que teve gestação saudável, que não foi pré-termo, que não foi gêmeo, que a mãe não fumava, que tinha pré-natal, que era vacinada. Então, era um grupo altamente selecionado, porque a gente não pode fazer uma curva baseada em crianças que não têm condições de crescimento. Se eu vou fazer uma curva numa favela, as crianças vão ser pequenas, não é uma curva, é uma curva ideal que nós queríamos fazer, era uma curva prescritiva que representaria o potencial de crescimento ideal, o crescimento ótimo de uma criança com todas as condições condizentes para o seu desenvolvimento ideal. Então, fizemos as curvas. Essa aqui é a curva dos meninos, essa aqui é de peso, tem de altura, tem de IMC, tem de circunferência perímetro cefálico. Essas curvas foram adotadas no Brasil pelo Ministério. Então, hoje, se vocês vão em qualquer clínica de pediatria no Brasil, essas curvas são usadas. E as curvas foram adotadas em mais de 150 países. Então, essas curvas que foram geradas aqui nesse estudo multicentro, se desculpem a cor, tá? Esse slide aqui é de uma cor completamente diferente, mas por algum motivo aqui ela está saindo. Mas vejam bem, os países que não adotaram a curva são a Rússia, Cuba, Venezuela. Eu não sei se tem alguma coisa ideológica aqui, mas a maioria dos países do mundo já adotaram a curva. Os Estados Unidos, a Suécia, a Inglaterra, tem um que outro país que ainda não adotou, mas a tendência é que sejam adotadas por mais e mais. Então, dos 200 países do mundo, 150 já adotaram a nossa curva. Bom, então como é que era antes? A OMS recomendava as curvas NCHS, muitos países tinham suas curvas nacionais, e nós conseguimos criar uma nova curva que passou a ser praticamente um consenso mundial e é usada em 150 países. Terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre os 1000 dias. E como é que surgiu essa ideia? E, novamente, mostrar como as nossas pesquisas contribuíram para isso, mas, obviamente, que não foram as únicas. Esse é um conceito muito mais amplo, que leva em consideração não apenas o crescimento, mas também o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento intelectual das crianças e assim por diante. Mas a gente teve alguma contribuição aí. O que acontecia é que todos os programas de saúde da OMS, da Unicef, eles tratavam as crianças menores de 5 anos como se sendo um só grupo. É tudo igual. E nós começamos a estudar isso melhor, para ver se a gente poderia entender melhor o que se passava em diferentes faixas de idade dentro desse período de menores de 5 anos. E a primeira análise que a gente fez, isso aqui foram dados que a gente coletou de inquéritos em diferentes partes do mundo, não são dados de Pelotas aqui, e tem até um dado do Brasil, mas são 54 inquéritos nacionais. E, novamente, eu fiz a mesma coisa com aquela curva de crescimento, né? Eu achatei a curva e a linha 0 aqui mostraria uma criança crescendo bem na mediana. Quer dizer, uma criança que está absolutamente no meio da distribuição ideal, né? Já usando as curvas novas da OMS, tá? Nós já estamos aqui usando, isso aqui saiu no Pediatrics, já estamos usando a curva nova da OMS. O que nos chamou a atenção? Tanto para peso, e aqui são médias de 54 países diferentes, tanto para peso como para altura, o comprimento da criança, elas nasciam um pouco abaixo da média, que já tinham restrição de crescimento intrauterina. Mas não muito, alguma tinham. Mas o que acontecia, isso era criança de países pobres, tá? Elas caíam em relação à média. Quer dizer, elas não encurtavam, é óbvio que elas não encurtavam, elas cresciam, mas elas cresciam menos que a média, então em termos relativos de score Z, de desvio padrão, elas estão caindo. E aí, a partir de mais ou menos 2 anos, elas estabilizavam. E tudo acontecia nos 2 primeiros anos de vida e na gestação. Daí, então, que saiu essa ideia de que essa janela, que a gente chama janela de oportunidades, porque ali é que tem que se atuar. Tem 1000 dias para atuar. O que são os 1000 dias? 270 dias da gestação, 365 do primeiro ano e 365 do segundo ano, somado a exatamente 1000 dias. Então, aí começou com essa noção. Bom, mas o problema não é só o que acontece lá na infância, né? O problema também é o que acontece no futuro. Será que esses 1000 dias são importantes também para o adulto, para a saúde do adulto, para a inteligência do adulto e assim por diante? E nós, então, começamos a estudar isso nas coortes de Pelotas. Aqui não sei se, acho que não dá para ver, realmente mudou completamente a cor aqui. Mas aqui é a nossa coorte de 1982.
junto com um colega, que é o Fernando Barros, nós começamos a estudar todas as crianças nascidas em Pelotas em 82. 6 mil crianças, 5.914. E hoje é uma das maiores coortes do mundo. Nós temos acompanhando ainda 68% dessas crianças que hoje têm 30 anos. Então é um estudo de longa duração e com uma ótima taxa de seguimento. Começamos outra coorte, que a gente queria começar em 92, para fazer cada 10 anos, mas o dinheiro atrasou, então nós começamos em 93. Então o pessoal nos pergunta, por que vocês fazem coorte de 11 anos? Eu disse, não, a culpa é que o dinheiro atrasou da primeira coorte. E aí, já que a primeira deu 11 anos, vamos fazer de 11 em 11. Então, nós temos a coorte de 93, eles estão agora com 21 anos, estamos acompanhando ainda 81% deles. A coorte de 2004, estamos com 90%, e a de 2015 estamos recrutando agora durante a gestação. Tá? Então, eu acho que é o único lugar do mundo que tem 4 coortes assim, todas de base populacional, todos os nascimentos da cidade. Né? Nós temos atualmente 4.500 nascimentos por ano, e todos entram na coorte, e a gente vai acompanhando. Tá? Bom, o nosso primeiro coorte, nós escrevemos esse livro aí, que chamou Epidemiologia da Desigualdade, porque tinha, por causa principalmente das desigualdades sociais muito, muito grandes, presentes, que sempre caracterizaram o nosso país, e nós fizemos uma descrição dessas desigualdades na coorte, e já publicamos mais de 100 artigos dessa coorte. E mudou muito. Nós começamos, aqui era o nosso primeiro computador, aqui sou eu e aqui é o Fernando. Eu tinha mais cabelo e mais barba. E o meu filho, esse dia, olhou o meu computador e disse, pai, o teu computador é 3D, porque ele é 3D assim ali. Né? Então ele era fundo, assim, hoje em dia é plano. Tá? Então a gente tinha, esse é o mesmo computador, a gente só tinha um, tá? Então cada um posava na frente tirando uma foto separadamente. O nosso questionário era todo em papel, era uma equipe de entrevistadores, a gente ia nas casas, media e pesava as crianças com aparelhos portáteis, né? Fazia tudo na casa das pessoas. Agora, nós temos 2 prédios. Esse aqui são os escritórios, sala de aula, e esse aqui é só para as coortes, só para as coortes. Ele não tem outro uso, é um prédio exclusivo para as coortes. E quando vocês entram lá, a gente faz uma série de exames extremamente complexos, né? Nunca pensei que a gente ia começar com aquela coorte medindo de casa em casa e chegar nesse ponto. Então aqui tem o DEXA, que a gente olha a densidade mineral óssea, e a gente olha a composição corporal também por segmentos. Aqui é um body pod, que é um pletismógrafo que pelo volume da pessoa mede a massa gorda e massa magra. Aqui é o nosso laboratório de genética, nós temos varredura genômica, nós temos GWAS para toda a coorte, né? Uma coisa caríssima, saiu, gastamos 2 milhões de reais só para 2 milhões de dólares para fazer a coorte inteira. E cada vez que passa lá, nas 3 coortes somadas, são 12 mil pessoas. E todas passam por isso. Ultrassom, né? Ultrassom não está aqui, nós fazemos ultrassom abdominal, de carótida. Esse aparelho aqui é o meu favorito. Isso aqui é um 3D scanner, um scanner de 3 dimensões. A pessoa entra lá só com uma roupa de baixo, fica parada e a gente faz uma imagem 3D dessa pessoa. Então a gente não faz mais antropometria, a gente não mede mais pessoa, porque o computador faz tudo. E a gente guarda essa imagem tridimensional no nosso computador, e se eu resolver saber qual é a circunferência da coxa esquerda, 10 centímetros acima do joelho, e da direita, eu faço qualquer medida, porque eu tenho essa pessoa está digitalizada lá dentro, tá? Aliás, o que nós estamos observando lá é uma epidemia enorme de obesidade, né? É óbvio. A nossa coorte, mais de 50% tem sobrepeso e já 20 e tantos por cento são obesos, aos 30 anos. Bom, mas o que aconteceu com essas coortes, então? Essas coortes nos permitem olhar como é que o que acontece lá no início da vida repercute em termos de saúde futura, e não apenas de saúde, mas de capital humano. E aqui eu queria introduzir também esse conceito, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que é o conceito de capital humano. Quando em 2008 o Lancet resolveu organizar uma série, eles nos convidaram para fazer uma análise das consequências a longo prazo da nutrição infantil. E aí, quando me convidaram, eu peguei
e disse, vamos ver as coortes parecidas que tem em outros lugares do mundo, tirando fora os Estados Unidos, Europa, países ricos, porque nós queremos coortes que tivessem passado por subnutrição na infância, algumas crianças, para poder ver o que acontecia no futuro. Então nós achamos, além da nossa coorte aqui, uma na Guatemala, uma na Índia, uma nas Filipinas e uma na África do Sul. Juntamos os dados das 5 coortes e fizemos então uma série de análises, olhando o que acontece com a pressão arterial, com a obesidade, com a escolaridade, se essas crianças são afetadas no início da vida, sobre a altura de adulto, sobre a composição corporal, sobre a diabetes e assim por diante. E o mais recente já saiu ano passado, que nós separamos o crescimento linear do ganho de peso. Tá? Esse aqui saiu no Lancet em março do ano passado. Para resumir uma história muito complicada, eu resolvi fazer 2 gráficos bem simples. Tá? E os meus colegas desse consórcio, o consórcio se chama Cohorts, tá? Que são as 5 maiores cohortes em países de renda média e baixa. Então eu resolvi dizer o seguinte, olha aqui é quando é que a criança está ganhando peso. Tá? Esse foi a análise inicial. Se nessas cohortes, se ela ganha peso rápido, ou se ganha bem peso, antes de nascer, no primeiro ano ou no segundo ano, isso é muito bom. Isso melhora o capital humano e a sobrevivência infantil. O que é capital humano? Capital humano é inteligência, é a altura do adulto, é massa magra, massa muscular, massa óssea, é o desempenho da próxima geração, como é que vão ser os filhos das pessoas. Nós já temos centenas, milhares de pessoas no nosso corte que já têm filho, então nós também estudamos os filhos dessas pessoas. Então, capital humano é esse conceito amplo que inclui um ser humano bem desenvolvido, um ser humano que não sofreu na sua infância condições nutricionais que impediram que se tornasse um adulto para o qual ele estava biologicamente programado. Quer dizer, nós estamos biologicamente programados para ser uma coisa, mas a nutrição, a pobreza pode nos afetar negativamente, e nós então estudamos essa questão do capital humano. O que aconteceu? Ganhar peso no início da vida era bom. Depois de 2 anos, podia ganhar o que quisesse de peso, não adiantava mais nada para o capital humano. Por quê? Porque o cérebro já tinha crescido, o fígado já tinha crescido, o pâncreas já tinha, o número de células que eu ia ter em cada um desses órgãos já estava determinado. Então, por isso que saiu essa noção do período crítico. Quando a gente olha, então, o outro lado da moeda, que é a hipertensão, que é a obesidade, que é o diabetes, que é a massa gorda, a gente observa que é o contrário. Que ganhar peso no começo da vida não é ruim, até um pouquinho bom. O risco relativo aqui é um pouquinho abaixo de 1. Um bom peso ao nascer, um crescimento bom no primeiro ano de vida, mas a partir dos 2 anos, ganhar peso rápido trazia essa série de danos em termos de doenças crônico-degenerativas. Por isso que nós saímos com essa estratégia aqui, de que o importante não é tratar todas as crianças menores de 5 anos como um grupo único, mas tratar diferencialmente conforme a idade. E as prioridades seriam, no início da vida, prevenir o déficit de crescimento, garantir que essas crianças nasçam com peso ao nascer adequado e que elas cresçam bem, mas depois dos 2 anos eu tenho que preocupar muito, porque depois dos 2 anos ela está acumulando massa gorda e ela não está mais criando capital humano, né? E os nossos estudos recentes agora, por exemplo, nós temos ultrassom abdominal em 3.800 pessoas. Eles mostram muito claro, a gordura visceral se acumula naquela criança que ganha peso depois dos 2 anos, não naquela criança que ganha peso antes. Então é um número de dados assim impressionante que corroboram essa ideia dos 1000 dias. Bom, a iniciativa dos 1000 dias, a campeã da iniciativa é a Hillary Clinton. Eu não estou dizendo que ela leu nossos papers, eu acho que não. Tá? E também não é só o nosso paper que deu muitos outros estudos, e muitos estudos sobre desenvolvimento intelectual, inteligência e tudo, que são estudos que corroboram isso. Então se criou uma iniciativa internacional que é chamada dos 1000 dias, e o interessante é que a maioria das publicações dele mostram esses nossos gráficos aqui. Então, sem dúvida, teve alguma contribuição que a gente conseguiu dar para essa iniciativa. Então, como é que era antes? As crianças menores de 5 anos eram o grupo foco de intervenções nutricionais, e atualmente a gente reconhece que a gestação e os 2 primeiros anos são críticos, e que depois desse período a gente tem que estar preocupada com não
que a criança não se torne obesa e não desenvolva fatores de risco para doença cardiovascular. Então, houve uma certa mudança de paradigma aí também. Bom, o meu último assunto é uma iniciativa internacional para monitorizar o progresso na saúde materno-infantil. Eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar, já conhece os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? São 8 objetivos lançados pelas Nações Unidas a partir de 2000. E desses 8 objetivos, tem 2 que nós estamos muito interessados, que é o número 4 e o número 5. Reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Bom, um grupo de pesquisadores se reuniu em 2003, começamos em 2002, e observamos que tinha dois problemas aqui. O primeiro é que não havia um mecanismo suprainstitucional para monitorar os objetivos. O que eu quero dizer suprainstitucional? É várias instituições juntas para ver se os países estão andando adequadamente em termos de objetivos. Cada país fazia suas autoavaliações, mas a gente sabe que a autoavaliação é complicado, né? O país pode querer dourar a pílula, dizer que está indo melhor do que está, e a gente vê isso em campanhas políticas, por exemplo, que todo mundo é uma maravilha e o seu oponente não vale nada, e o oponente dizendo o contrário. Então, o que nós fizemos? Nós nos preocupamos em criar esse mecanismo. E nós também levantamos uma segunda questão. Todos os objetivos do milênio era se o país estava indo bem ou não. Mas pode ser que o país esteja indo bem, mas tem alguns grupos da população, a população rural, a população mais pobre, a população indígena, que não esteja indo no ritmo adequado. Então, nós resolvemos propor que os objetivos fossem monitorados não apenas em termos do país como um todo, mas também para subgrupos. Bom, vocês vão ver o que isso resultou a partir desses dados. Então, esse gráfico aqui, na verdade, é muito bonito, quando ele não está todo cor de laranja. Para cada país, tá? E aqui é Malawi, tá? Um país muito interessante. É um país pequeno, mas é um país muito interessante no sul da África. E aí a gente pega e reúne dados e faz uma série de análises sobre mortalidade, sobre nutrição, sobre vacina, sobre tratamento da diarreia, da pneumonia, baixo peso ao nascer, água, saneamento, etc. Isso aí vocês podem encontrar no site Countdown 2015, tá? Vocês vão encontrar se quiserem mais detalhes. E a gente publica cada ano um relatório que tem umas 200 páginas, concentrando em 75 países, que são os países de mais alta mortalidade. E cada país tem 2 páginas. Então, só de relatório de gráficos são 150 páginas. Dá muito trabalho. Aqui em Pelotas, nós somos um dos grupos que coordena a parte técnica desse relatório, e as nossas principais análises são essas análises de desigualdades. E esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico da Nigéria. A Nigéria é um país muito desigual. E aqui nós estamos olhando cobertura de intervenções, quer dizer, quantos por cento das mães recebem pré-natal, quantas têm um parto assistido por um profissional treinado, quantas das crianças são vacinadas, quantas das crianças que têm febre são levadas a um centro de saúde para ver se não estão com malária e assim por diante. E essa escala aqui vai de 0 a 100, quer dizer, 100 seria um país que todo mundo tivesse 100% de cobertura, e aqui são os mais ricos, os 20% mais ricos, e aqui são os 20% mais pobres. Então, por exemplo, se eu for na Nigéria e olhar os 20% mais ricos, quase todas essas mulheres fazem parto hospitalar, mas nos pobres é menos de 10%. E então a gente olha intervenção por intervenção, e não é só ficar na denúncia, é muito ruim, o pobre está muito mal, não. A gente tenta identificar exatamente quais são esses grupos, porque isso varia de país para país. A Nigéria é muito ruim, por exemplo, Malawi, que eu mostrei antes, é bom. Malawi não tem muita desigualdade. Então, nós traçamos, junto com pessoas de diferentes agências e dos países, estratégias para conseguir alcançar aquelas crianças e aquelas mães que não estão sendo atingidas pelos programas de saúde, que todo mundo devia ter direito, né? Todo mundo teria direito a ter um parto assistido por um profissional treinado, a ter pré-natal, a ser vacinado e assim por diante. Então, a gente consegue fazer essa separação aqui. Isso é uma iniciativa multinacional. Nós começamos com 7 agências em 2003, hoje nós temos 40 agências. Então, se vocês verem, está aqui o Unicef, a Organização Mundial de Saúde, o Lancet, Harvard, Johns Hopkins, etc. E aqui no meio
a nossa Universidade de Pelotas. Meio perdida no meio ali, mas também. E nós fomos um dos que começaram. No começo só tinha 7, agora dão 40 e tantos, e é um grande iniciativa internacional. As nossas análises são feitas por um grupo pequeno, nós estamos trabalhando só nesse projeto, nós temos 9 pessoas, e nós trabalhamos então com centenas de inquéritos, nós temos mais de 250 inquéritos que nós analisamos, mais de 1 milhão de crianças no nosso banco de dados. E se vocês entrarem, já que eu estou aqui me promovendo hoje, eu estou promovendo Pelotas, né? Desculpem, se vocês entrarem no site da OMS, tem isso aqui é o Observatório Global de Saúde, tem essa parte aqui, uma série de páginas de equidade em saúde, todas as análises que tem lá são feitas aqui em Pelotas. Então a gente trabalha, a gente é o braço da OMS, a gente é contratado pela OMS para fazer essas análises. E a gente também tenta divulgar os resultados de uma maneira mais fácil de entender, uns infográficos que a gente leva para o país e diz, olha, no Afeganistão, 20% da população pertence aos 20% mais pobres, é óbvio, né? Se eu estou fazendo uma divisão em quintis, né, ou quintos, mas esses 20% mais pobres concentram 45% daqueles que não recebem nenhuma intervenção, que não são vacinados, que o parto é na casa, que não fizeram nenhum pré-natal, assim por diante. Então a gente traduz também essas informações de uma maneira mais leiga, para levar para o pessoal de saúde dos países e tentar melhorar a situação. Bom, como é que era antes, então? Não existia esse mecanismo de monitorar os objetivos do milênio, os objetivos eram avaliados só em nível nacional, então nós criamos esse mecanismo com essas múltiplas agências, mais de 40 agências envolvidas, e com ênfase em identificar grupos de alto risco. Não é só olhar se o Brasil está bem. Mas, por exemplo, o Brasil está bem. O Brasil, nos objetivos do milênio, só fora da mortalidade materna. Isso aí a gente pode até discutir depois. Mas mortalidade infantil, o Brasil está muito bem. Nutrição, o Brasil está muito bem. Mas se a gente for olhar no Brasil, a população indígena tem índices de saúde completamente inaceitáveis. Então, nós estamos conseguindo melhorar muito a média, mas aqueles 2% da nossa população que vive na zona norte, principalmente na região norte, está muito, muito atrás e não está tendo o progresso que a gente esperaria ter. Então, nós conseguimos fazer uma contribuição a isso. Bom, para concluir, eu não queria dizer que tudo que a gente faz lá dá certo, muito pelo contrário, né? Então tem algumas batalhas perdidas. Eu acho que a batalha que eu mais sinto é essa aqui. Publicamos isso aqui em 1980 no Lancet. A epidemia de cesarianas no Brasil tinha 28% de cesarianas e o pessoal do Lancet ficou impressionado com 28% de cesarianas. Então vamos publicar um artigo, e publicamos. Hoje, nós estamos com o dobro, 56%. Então, a tendência de cesarianas continua aumentando. O Brasil é o recordista mundial, continua crescendo. Cada ano sai uma iniciativa nova do governo para diminuir cesariana. Acabou de sair uma agora semana passada. E não estamos conseguindo reduzir. Isso aí, para mim, isso é uma questão de Ministério Público. Eu acho que é uma questão que o Ministério Público tinha que entrar no hospital, no município. No Brasil tem meia dúzia de municípios, tem mais de 90%, Barreto, São José do Rio Preto, Uberlândia, esse município tem mais de 90% de cesariana na população geral, não é no paciente conveniado num hospital privado. E isso aí é realmente um absurdo. A gente continua denunciando isso, mas não adianta. E a outra questão é o pré-termo, né? Nossos colegas da pediatria sabem, né? Os nossos berçários, nossas UTIs neonatais vivem cheias de gente. E construir o UTI neonatal é que nem, sei lá, colocar uma rede de bombeiro embaixo de um precipício porque tem gente caindo. Quer dizer, tem que botar um muro lá em cima, né? Nós temos que... O muro realmente é uma questão altíssima. A nossa taxa de prematuridade continua crescendo. Então, aí são duas coisas que a gente tem batalhado bastante e não tenha conseguido. Bom, eu sou um avô recente, o meu neto tem 1 ano e meio, então eu não resisto não mostrar uma foto do meu neto numa palestra. Aqui é onde mora o meu filho. Isso aqui é neve, tá cor de rosa, mas é neve. Ele mora em Boston, Cambridge, e ele trabalha no MIT. E aqui é a clínica médica do MIT, que é uma coisa lindíssima, lá é onde o meu neto consulta. E aqui é o meu neto. E aqui, quando ele vai no MIT, eles usam a nossa curva. Muito obrigado.
Senta aqui, César. Helena senta de um lado, eu sento do outro. Nós agradecemos muito a presença do Dr. César Victora e a forma simples e elucidativa com que ele mostra intervenções tão importantes que, iniciadas em Pelotas, repercutiram no mundo inteiro, né? Nós tivemos, por parte do Dr. César Victora, a possibilidade de abrir também para algumas questões ou comentários, dúvidas. Por favor, professor César, professor Flávio Fux. Primeiro, um reconhecimento em nome da nossa comunidade, né, da URGS, da Faculdade de Medicina e agora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a esse exemplo de como ciência de qualidade muda a realidade. É difícil, e mesmo veterano como sou, conter a emoção. Os meus alunos sabem disso. Repito mensalmente. No Brasil, em Pelotas, onde morei, vive um dos cientistas mundiais que mais impacto promoveu na expectativa de vida de populações. Somente pelo estudo de aleitamento materno. Então, César, em nome da comunidade, te homenageando, peço também desculpas em nome da comunidade, por não te ouvirmos mais sistematicamente e termos esperado esses quase 38 anos para te ouvir nessa belíssima conferência, né, e para compartilhar contigo, certo, esse momento. Tenha certeza de que, além do impacto que produziste na vida de milhões de pessoas que não te conhecem, produziste um impacto muito grande na comunidade de médicos e cientistas que te têm como exemplo. Parabéns e muito obrigado. Tem outra pergunta? Por favor. Bom dia, meu nome é João Collin, sou médico de família e comunidade do Serviço de Atenção Primária à Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Inicialmente, um pequeno testemunho. Conheço muito proximamente uma enfermeira formada aqui na URGS, da Corte 82 de Pelotas, que veio de uma comunidade carente de lá, conseguiu superar diversos desafios, hoje enfermeira trabalhando na Grande Porto Alegre, e ano passado foi visitada novamente pelos pesquisadores da Corte 82. Mas eu teria duas perguntas, que dentro das suas avaliações dos avanços sobre a mortalidade infantil, o papel do aumento da cobertura da atenção primária, em especial da estratégia de saúde da família, e o efeito das políticas de distribuição de renda, leia-se Bolsa Família, sobre mortalidade infantil também. Obrigado. Fala agora, fala agora. O Brasil, quando saiu a Copa do Mundo, né, a Unicef fez uma competição, qual é o país dos 32 países que participaram da Copa e que teve a maior redução da mortalidade infantil desde 1990. E o Brasil foi em primeiro lugar. Então, nós levamos 7-1 da Alemanha, mas na mortalidade infantil, o Brasil é impressionante o progresso. Nós tínhamos níveis muito, muito altos. Tem uma série de avaliações, principalmente feito por um grupo da Bahia, do Maurício Barreto, é um grupo de altíssimo nível, publicadas no Lancet, mostrando, comparando 5.550 municípios brasileiros, comparando a cobertura do PSF e do Bolsa Família, e chegando à conclusão que ambos contribuíram, têm efeitos independentes. O PSF, pela maior aporte de assistência médica, atingindo populações que não eram atingidas antigamente,
e o Bolsa Família melhorando a condição de nutrição, principalmente das crianças pequenas. É pouco dinheiro o Bolsa Família, eu sei que muita gente tem visões políticas ou até ideológicas, se deve dar dinheiro ou não, entre aspas, mas em termos de avaliações de saúde, existem avaliações no Brasil, no México, no Equador, no Peru, em vários países, mostrando que aquelas famílias extremamente pobres, um mínimo aporte de renda por mês, faz uma diferença e que essa renda vai prioritariamente para melhorar a dieta. Então, eu acho que não há nenhuma dúvida, a evidência científica, o Banco Mundial, por exemplo, reconhece amplamente, está promovendo em vários países programas do tipo Bolsa Família. É claro que o Bolsa Família é um programa condicional, né? A condicionalidade é que a mãe faça pré-natal, que a criança seja vacinada, que a criança continue na escola. Mas eu fico impressionado, porque nos meus 38 anos de formado, como o Brasil mudou. Né? Eu estou vendo vários colegas aqui que são da minha geração. A gente entrava num hospital de pediatria, era só diarreia, era metade, 50%, 60% de diarreia. A gente via marasmo, via kwashiorkor, mudou tudo. Isso não existe, não, praticamente não existe. Mesmo no Nordeste, eu trabalhei muito tempo no Nordeste, indo e voltando, e isso não existe mais. Então o Brasil, e a outra coisa, o percentual a diferença de mortalidade do Nordeste para o Sul diminuiu muito. Ela está mais ou menos o dobro agora. O dobro ainda é muito. O Sul, nós temos uma mortalidade de 8, 9 por mil, 10 por mil, no Nordeste é 20, mas tinha que lembrar que há 20 anos atrás era 100, 120 por mil no Nordeste, né? Então, eu acho que o Brasil fez muito progresso. Mas, sério, não dá para dizer que é só o Bolsa Família ou que é só o programa de SPSF. São muitas outras coisas, mas independentemente de controlar em análises estatísticas sofisticadas por outros fatores de renda, de escolaridade, etc., se detecta o impacto desses programas. Então, por esse motivo, eu acho que nós temos que continuar. O Brasil é exemplo. Outro exemplo, deixa eu dar só um exemplo. A amamentação. Quando eu comecei a estudar amamentação, e os nossos colegas se lembram, a duração mediana de amamentação no Brasil era 2 meses e meio. Nos anos 70. Quer dizer, com 2 meses e meio, metade das crianças já pararam de amamentar. Sabem quanto é hoje? 14 meses. A maioria das mães brasileiras amamenta mais de 1 ano. E não tem nenhum país do mundo que tenha conseguido isso. Eu acho que é motivo de estar orgulhoso. Por isso que quando a gente fala mal do Brasil, o Brasil está muito ruim, não sei o quê. Claro, tem muitos problemas, tem algumas coisas que estão piorando. Mas nós conseguimos muito nesses 30, 40 anos que eu tenho de experiência como médico, nós conseguimos realmente reverter uma série de problemas crônicos e muito mais rapidamente do que outros países também. Desculpa se eu estou falando demais, mas é que, como eu sempre vejo tanta gente jovem aí, eu acho que é bom a gente sempre lembrar como é que era antes, para a gente saber quanto progresso foi atingido também. Temos novos desafios, né? Prematuridade no Brasil tem muito mais. Na primeira corte que nós tínhamos tinha 5,6% de prematuro, hoje nós estamos com 15% em Pelotas. Então, tem coisa piorando. Mas a maior parte dos indicadores de saúde da criança e de nutrição da criança no Brasil estão melhorando. Professor Jair Ferreira. Microfone, por favor. Eu ia fazer um questionamento, vou aproveitar para fazer um comentário, já que o assunto foi trazido. A questão de analisar reduções, né, como o caso dos 32 países. A gente tem que sempre ter um pequeno cuidado. É muito mais fácil reduzir de 100 por mil para 20 por mil do que de 10 por mil para 2 por mil. Então, assim, recentemente, um país que quase duplicou a mortalidade infantil foi a Islândia, que teve 1,3 por mil num determinado ano, que é um recorde mundial. Aí passou para 2,1 ou 2,2 no ano seguinte. Claro, é uma flutuação, está no mínimo onde consegue reduzir mais. Então, a gente tem que ter um pouco cuidado com isso. Mas o que eu gostaria, aproveitando, que a pergunta que eu ia fazer exatamente seria em relação às desigualdades sociais, aquele primeiro trabalho que foi publicado, que mostrou as diferenças de aleitamento materno, e que foi um dos primeiros trabalhos, porque bem nessa época eu estava começando pós-graduação, eu sou velho, viu? Eu comecei tarde. Pode parecer que eu era jovenzinho, não. Claro, eu queria fazer uma tese sobre análise multivariável. E li o artigo, porque era um dos artigos que tinha análise multivariável. Claro que eu não me lembro mais de todas as questões do artigo, eu queria perguntar uma coisa. Houve vários fatores ali foram analisados como possíveis fatores de confusão. Inclusive, se eu não estou enganado, havia uma divisão de classe social.
E aí o efeito da classe social sobre as mortalidades, porque quem fazia aleitamento artificial tinha aquele risco enorme, sim, 14 vezes em relação a quem fazia aleitamento materno puro. Mas na classe social alta, essa diferença de efeito era a mesma? Isso é que eu não recordo. Ou essa estratificação, essa diferença? Não, boa pergunta. O meu estudo não pôde responder isso, né? Eu falei antes, a Sandra era uma das minhas entrevistadoras, e era um estudo emparelhado, né? Quando morria uma criança, eu pegava os 2 vizinhos mais próximos da mesma idade, até para diluir, para controlar o efeito da classe social. Então, como as nossas mortes ocorriam quase todas em favelas, os controles eram da favela também. E isso eram mortes que nós pegamos de 7 dias a 364 dias, quer dizer, não tinha o neonatal, que o rico ainda morria, neonatal precoce. Então, eu não posso te responder isso, mas eu posso te responder de outros estudos, né? A questão nos países ricos, a amamentação protege contra algumas coisas muito específicas em termos de morte, né? Morte súbita na infância, enterocolite necrotizante, mas como ninguém morre por diarreia, ou pneumonia ou malária, também não protege. Quer dizer, o efeito é óbvio que varia de um lugar para outro, varia conforme as causas de morte, né? Então, eu não posso te responder diretamente. É claro que outros tipos de estudos mostram que essas mortes que nós documentamos aqui são muito mais comuns em pobres e, portanto, a amamentação tem um papel importante para pobre. Mas não é só isso, né? Porque, deixa eu só contar rapidamente para vocês, nós pegamos as 6.000 pessoas da Corte 82 e nós estamos acompanhando cerca de 4.000 delas ainda. Morreram umas 400 e nós acompanhamos 4.000. E agora, aos 30 anos, nós olhamos a duração da amamentação e o QI, escolaridade e renda. Vai sair em seguida numa revista. O que nós achamos? Um aumento de amamentação de cerca de 1 ano, quem mamou menos de 1 mês e quem mamou 1 ano ou mais, aumenta 3 pontos de QI. 3 pontos, em média. 3 pontos de QI é importante. E a gente tem mecanismo biológico para isso, são os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, etc. e tal. Nós temos mecanismos. Aumenta 0,6 anos de escolaridade, numa coorte onde a escolaridade média era 6 a 8 anos, eles não estudaram muito. E aumenta mais de 15% na renda. É impressionante, eu fiquei abismado com isso. E nós fizemos uma série de análises complicadíssimas, de mediação, e nós mostramos que essa renda maior de que foi aumentada é por causa do QI mais alto. Então, eu só queria dizer esse exemplo porque a amamentação é importante para rico e para pobre. Ela pode ser importante até para coisas diferentes. O rico que não for amamentado não vai morrer muito mais, mas QI é QI, e nós temos vários estudos em diferentes países do mundo mostrando essa mesma coisa. Sem falar em efeitos sobre obesidade, assim por diante, que eu não vou nem entrar aqui agora. A gente tem uma meta-análise de 131 artigos mostrando uma redução de 12% na obesidade em pessoas que foram amamentadas por mais tempo. Então, só para salientar que eu estou entusiasmado com isso, que nós estamos preparando uma série para o Lancet, vai sair agora em agosto, dia 1º de agosto do ano que vem, a série de amamentação do Lancet. Então, nós estamos revisando toda a literatura, vai sair durante a Semana Mundial da Amamentação, tanto em país rico quanto em país pobre. É impressionante a quantidade de argumentos a favor da amamentação. Nós temos tempo para uma última intervenção, por favor. Professor, parabéns pela sua trajetória. Meu nome é Alexandre, eu sou psiquiatra do Serviço de Dor e Medicina Paliativa daqui do hospital. 80% de busca em saúde é por causa de dor. Vocês avaliam algum aspecto em relação à dor nos pacientes de vocês na corte? Eu sei que são jovens ainda, mas vocês fazem algum tipo de avaliação nesse aspecto? Não, infelizmente não. É claro, vocês têm uma coisa que é importante, a nossa coorte é a seguinte, a gente acompanha eles mais ou menos a cada 5 anos agora. A gente tem medo de... Primeiro é muito caro, cada visita para a coorte sai R$1 milhão. Cada vez que eu vou visitar a coorte inteira, eu saio R$1 milhão. Então, os nossos financiadores nos financiam, mas como essas visitas são de muito e muito tempo, a gente não tem avaliado muita coisa de morbidade, mas era interessante, dor crônica, por exemplo, a gente poderia começar a incorporar agora que nós vamos visitar eles com 35 anos de idade de novo. É uma boa sugestão, mas eu não tenho nenhum dado para te dar.
Na verdade, o tema foi provocador, de Pelotas para o Mundo, para mostrar justamente como as interferências, que o professor Flávio Fux já antecipou, essas interferências micro-regionais acabam tendo uma repercussão internacional tão importante. Seguramente a saúde de uma criança subnutrida na África, no país menos desenvolvido do mundo, ela vai repercutir na saúde dos nossos filhos e na saúde dos nossos netos. Eu queria agradecer muito a presença do professor César Victor, que ultrapassa o conceito gerado pela pediatria, pela epidemiologia, e leva a um conceito muito mais amplo à visão que a gente deve ter da medicina e da saúde no mundo. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença do professor César Victor.